Pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando é o Carlos. Aqui do meu lado estão o Marcelo, que vai palestrar junto comigo, e também a Julie, pelo lado da IntelliPost. Algumas coisinhas acho que só para a gente comentar com vocês para facilitar esse nosso webinar. A Julie está aqui do nosso lado, coletando todas as informações que forem escritas no chat. Ou seja, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, façam através do chat. A gente vai estar acompanhando aqui em tempo real e a gente entendendo que as perguntas elas são pertinentes àquele assunto naquele determinado momento, a gente vai pedir a compreensão de todos, a gente vai parar e a gente vai responder essas perguntas. Aquelas que não forem pertinentes àquele slide ou àquele momento em que nós estivermos falando, a gente vai deixar para o final e aí no final a gente, quem puder ficar, quem tiver tempo disponível, a gente simplesmente pode disponibilizar o tempo e responder todas as perguntas ao final, tá bom? Então a gente vai começar. Eu vou pedir desculpas, eu vi que tem gente pedindo para a gente falar um pouquinho mais alto, eu vou aumentar um pouquinho aqui a minha voz. Então vamos lá, eu vou começar a falar um pouquinho da nova legislação de proteção de dados, o Marcelo vai complementando e o que vocês tiverem de dúvidas a gente vai se falando. Espero que vocês gostem. Bom webinar para todos nós. Bom, pessoal, meu nome é Marcelo, prazer de todos estarem aqui para assistir esse webinar. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Bom, começando então, a LGPD é uma lei que entra em vigor em 20 de agosto de 2020 e ela veio originária da lei europeia GDPR. Ela altera o Marco Civil da Internet e ela trata exclusivamente de dado pessoal e dado sensível. Então, primeira diferença, se você tem algum dado que não seja pessoal nem sensível, exemplo, controle de estoque, não cai na lei. Outro ponto relevante, a empresa não é dona do dado. A empresa, ela depende do dado para poder fazer a operação que ela deseja. O dono do dado é a pessoa. É a pessoa que tem o direito à privacidade, ela que cede o direito do uso da informação dela para alguma finalidade. Outro ponto muito importante na lei é meus processos são manuais. Eu preciso estar compliance com a lei? Sim. Independente do seu processo ser informatizado ou manual, você precisa estar de acordo com a lei. Nesse tripé entra o governo com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi instituído na medida provisória de dezembro de 2018, tá? Então, é dessa forma que a lei vai funcionar. Esse slide é muito para tirar dúvidas das empresas que já têm algum tipo de regulamentação ou segue algumas normas tipo isso. E isso acaba gerando alguma confusão. Então, nas empresas, se você tem uma governança corporativa, você vai ter controle de política, de processo, gestão de risco, contrato e auditorias. A LGPD, ela entra nesse meio. Só que, assim, a inter-relação dela com as demais normas não é completa. Então, por exemplo, se você... eu na minha empresa eu já tenho ISO 27001. Eu já estou compliance com a lei? Não. Eu tenho regulamentação pelo Bacen, pela SUSEP, uso o Código de Defesa do Consumidor. Estou compliance? Não. Eu faço gestão de risco? Não. Por quê? Porque a LGPD ela tem alguns tratamentos específicos para dado pessoal
que essas normas não têm. Alguns exemplos. O ciclo de vida do dado pessoal, você vai ter que desenhar isso dentro dos seus processos da empresa. Nós vamos falar isso mais para frente. O consentimento do uso de dados para finalidade. Você vai precisar ter o consentimento ou adotar o consentimento já pré-previsto na lei. Você vai ter que ter relatórios de impacto de tratamento de dados em todos os seus processos que envolverem uma grande massa de dado pessoal. E surge uma nova figura, que é o DPO, que vai ser o zelador do dado pessoal dentro da empresa. Ele vai ter 3 funções. Ele vai interagir com o titular do dado, então ele vai servir como se fosse um ombudsman. Entrando em contato, o titular do dado vai entrar em contato com ele para fazer solicitações. Exemplo, o que a sua empresa tem sobre mim aí? Ele vai ter que informar. Internamente na empresa, ele vai ser o garantidor que todos os processos, todos os controles estão acontecendo. E, em relação à autoridade de dados, ele vai se relacionar com a Autoridade Nacional de Dados, fazendo consultas ou reportando vazamentos. Então, vejam que essa inter-relação é lógico, se você já tem alguma regulamentação ou normas implementadas, já é um começo, mas precisa haver esse tratamento específico previsto na lei, ok? Pessoal, eu acho que apenas complementando o que é importante da gente falar, né? O que a agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados entende como dado pessoal? O dado pessoal é qualquer dado ou qualquer informação que permita que uma determinada pessoa seja identificada, né? Então, qualquer dado que identifique ou que permita identificar uma pessoa, esse dado é considerado um dado pessoal, ok? Bom, dando continuidade, então outro ponto importante é quais são os direitos do titular do dado. Quando a empresa precisa do dado pessoal, esse titular ele vai ter direito à informação. Isso é, o que você tem sobre mim? Eu quero saber. E você, como empresa, vai ter que comunicar. Eu geralmente uso o exemplo da propaganda do Santander 1, quem já viu, que ele fala, olha, você tem o direito de saber tudo que o banco tem sobre você. Isso já é uma adequação à lei. Você tem o direito a saber qual o cuidado que a empresa vai ter com o seu dado. Isso é, quem vai acessar, para que vai acessar, como vai acessar. Você tem o direito à integridade, quer dizer, a empresa tem que garantir a integridade dos dados. A empresa tem que garantir a atualização desse dado. Isso é uma coisa importante. O processo de atualização não é de responsabilidade do titular do dado. O processo de atualização é de responsabilidade da empresa. Estão perguntando aqui se a autoridade fiscalizadora foi instituída pelo governo federal. Sim, foi instituída pela medida provisória, foi um dos últimos atos do governo Temer, em dezembro de 2018. Como é uma medida provisória, ela ainda precisa ser votada, mas já está instituída, ela ainda não começou a agir. E aproveitando essa pergunta, existe uma dúvida, por quê? Porque a lei foi sancionada em agosto de 18, prevendo a entrada dela em 18 meses. A MP alterou isso para 24 meses a partir da lei. Existe uma dúvida circulando por aí, porque algumas pessoas estão falando que é 24 meses a partir da MP. Tomem cuidado, é a partir da lei. Então, a data para ela entrar em vigor é 20 de agosto de 2020, e não em dezembro de 2020, como algumas pessoas estão colocando. Ok? Dando continuidade, você tem o direito à transferência, saber como vai ser feita essa transferência, para quem, quais são os cuidados. Então, é outra coisa que já vai mudar. Se alguém pedir o seu dado, você tem o direito de saber para onde ele vai ser replicado e se você deve autorizar. Você tem direito à proteção, óbvio, a empresa tem que garantir a proteção,
E tem dois pontos que eu diria que está gerando uma certa dor de cabeça para as empresas. Você, como titular do dado, você tem direito à portabilidade, isso é, que nem é feito no celular, que a gente já está acostumado, você pode pedir para a empresa portar os seus dados por uma empresa concorrente e no formato que essa empresa concorrente possa receber. E essa empresa de origem não pode recusar, porque lembrando, o dado é seu. E você tem o direito à exclusão, isso é, eu empresa, peguei seus dados pessoais para uma determinada finalidade. Terminada essa finalidade que você autorizou, a empresa tem que excluir seus dados ou, no caso de uma autorização sua, você pode pedir a qualquer momento a sua exclusão, exceto, o que eu vou falar mais para frente, pontos já previstos na lei que são regulamentados, tá? Mas, fora isso, você tem esse direito. Bom, resumindo, quais são as ameaças para as empresas? Denúncia. Você, como titular do dado, você pode a qualquer momento, se sentir prejudicado, denunciar para a autoridade. Claro que vai ter um processo. Primeiro é como a gente atua, fazendo analogia com a empresa de telefonia. Primeiro você entra em contato com a empresa, no caso da LGPD, você vai entrar em contato com o DPO e não tendo uma resposta satisfatória, você pode denunciar a autoridade. Deixa eu só voltar aqui rapidinho no slide anterior. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: se nós temos um exemplo de um caso que aconteceria essa portabilidade. Eu acho que o exemplo mais fácil da gente dar para vocês, para ficar fácil o entendimento, é para uma empresa de telecom. Hoje você sendo usuário de uma empresa, de uma determinada empresa, seja Vivo, seja Claro, seja Oi, você sendo usuário de um plano em uma dessas empresas e você decide que você quer fazer a migração, você quer portar os seus dados para uma outra empresa. A partir do momento que você toma esta decisão, mesmo sabendo que algumas antenas elas são compartilhadas e que as nossas informações trafegam em todas as empresas de telecom que compartilham aquelas informações, você passa a ter o direito de pedir a portabilidade dos teus dados. A empresa que vai receber esses dados, ela precisa dizer como que ela quer receber. A empresa terceira que está migrando vai ter que passar estas informações e a partir do momento que você migrou, se você pedir para que a empresa anterior exclua os seus dados, que foi o que o Marcelo comentou, você obrigatoriamente tem que fazer essa exclusão e nunca mais você deve ter esses dados desse usuário na sua base de dados. Acho que eu consegui explicar, pelo menos foi esse entendimento que a gente teve. O grande detalhe, vocês talvez estejam vendo, já existem algumas legislações específicas para portabilidade, plano de saúde, telefonia, mas outras não existe essa obrigação. Então, por exemplo, agora, até agora, varejo. Eu tenho uma conta numa determinada rede de varejo. Por algum motivo eu quero migrar para uma outra rede com meus dados. Eu posso pedir essa portabilidade, eu não preciso me cadastrar novamente. Continuando aqui com as ameaças. A exposição da marca, quer dizer, agora, qualquer vazamento que ocorra, a empresa tem que comunicar. Então, imaginem qual vai ser o prejuízo para a credibilidade da marca se houver um vazamento e ela ter que reportar, porque obrigatoriamente ela vai ter que reportar à Autoridade Nacional de Dados e, constatado o vazamento, a Autoridade Nacional de Dados vai obrigá-la a reportar ao dono do dado. Então, imagina um laboratório de análise clínica que vazou os dados dos pacientes, são dados sensíveis.
Então, se perde uma credibilidade, o prejuízo para a marca vai ser muito maior. A outra ameaça são os processos. Eu, como titular do dado, se eu me sentir prejudicado por algum vazamento ou alguma exposição do meu dado, eu posso entrar com processos pedindo ressarcimento. Lógico que eu tenho que estar muito bem comprovado e primeiro eu tenho que seguir todo o processo de entrar em contato com a empresa, reportar a NPD e seguir isso. E por último, a multa. Está prevista uma multa de até 2% do faturamento do ano anterior da holding, isso é, se for uma subsidiária, é calculada a multa pela receita da holding como um todo, limitada a 50 milhões de reais. Lembrando que essa multa é por vazamento, isso é, não é quantidade. Um vazamento pode ser um dado pessoal ou vários, mas se acontecerem vários vazamentos, aí nós teremos várias infrações, ok? Uma coisa que é importante, a nossa lei, como eu já falei anteriormente, ela veio originária da Europa. E a lei europeia, a GDPR, ela entrou em vigor no meio de 2018. E o que aconteceu lá depois que a lei entrou em vigor? Então, você teve um aumento de 75% das notificações de vazamento. Importante, não é que houve aumento de ataques, mas sim a notificação, porque agora as empresas são obrigadas a notificar. Foram notificados até fevereiro de 2019 mais de 200 mil vazamentos. Na França, Google foi multado em 50 milhões de euros por insistir em remarketing, isso é, ele fazia marketing com o dado das pessoas sem deixar clara a finalidade disso. Ele foi notificado e depois foi multado. O Tesco Bank foi multado em 16 milhões de libras esterlinas por vazamento de contas de cliente. Na Alemanha, teve o vazamento dos políticos alemães. Na Espanha, Câmara do Comércio Espanhol e na Itália, o Facebook por negligência. Então, houve uma mudança de cultura na Europa e essa mudança vai chegar aqui. Qual foi a incidência? Esse é um dado que nós pegamos de 2013 a 2018, por tipo de negócio, a incidência de vazamentos de dados. Então, vocês pegam que saúde, 6% do total nos últimos 5 anos, varejo 9%, governo, e vejam que interessante, tecnologia ou data center, ISP, Internet Solution Provider, chega a quase 30% de vazamentos, tá? Por quê? Porque a tecnologia é sempre a parte visada, é ela que processa os dados. Então, de uma forma ou de outra, acaba atingindo as empresas de tecnologia como um todo, tá? Mas os outros segmentos são também importantes. E aqui vem um ponto importante. Quais são os deveres do controlador de dados? Quem é o controlador? É a empresa que precisa do dado pessoal para alguma finalidade. Então, eu vou fazer uma venda e quando eu for fazer essa venda, eu preciso do dado pessoal para fazer a operação de venda para a pessoa, para o titular. E esse dever a gente chama de o ciclo de vida do dado pessoal. Isso é, você em todos os processos dentro da sua empresa, você vai ter que mapear o ciclo de vida. Como é feita a coleta, como você classifica, para qual finalidade. Só um momentinho. Gente, estão reclamando aqui que o áudio ficou mudo. Só um minutinho, por favor. Vocês podem só confirmar para mim se vocês voltam a me escutar, por favor? Estão me ouvindo? Voltou para o Luiz, voltou para todo mundo?
Ok, a gente vai retomar esse slide do início, tá bom? Surgiu uma pergunta em relação ao governo da lei. O governo, ele tem que seguir a lei, e se vocês estão vendo, ele já está tomando algumas iniciativas para focar na lei. Então, por exemplo, o cadastro positivo que se tornou obrigatório, isso é, você não tem mais opção de escolher se você quer fazer parte. Automaticamente você faz parte, e se você não quiser fazer parte do cadastro positivo, você pede para ser excluído. Isso é uma forma de legitimar o controle de score do Serasa que existe. Outra coisa, algumas ações que ele está tomando para o INSS de bloquear pedido de solicitação de empréstimo nos primeiros 6 meses. É uma forma de contornar. Só que o governo ele faz algumas coisas da legislação para proteger o lado dele. Então, por exemplo, tudo que o governo fizer para política pública, teoricamente, ele já tem a autorização, você não precisa pegar. Cito como exemplo, não sei se vocês viram no carnaval o presidiário que foi pego na Bahia por controle de imagem. Isso é uma política pública. Então, ele não precisa pegar autorização, porque o intuito é atender a população. Ok? Bom, voltando a esse slide. Então, quando a gente perdeu o som. Quais são os deveres do controlador do dado? Lembrando que o controlador é a empresa que precisa do dado para alguma finalidade. E esses deveres é o que você vai ter que mapear dentro da sua empresa nos seus processos, que a gente chama de ciclo de vida do dado pessoal. Isso é, você vai ter que mapear como que é feita a coleta desse dado, como se classifica, para qual finalidade você coletou esse dado, como vai ser o processo de atualização, de reprodução, como vai ser processado e quem vai processar, como vai ser o arquivamento e a eliminação. Importante frisar, esse ciclo de vida é vinculado ao processo que você vai fazer com esse dado. Teoricamente, terminou a finalidade que você coletou, você não precisa manter esse dado mais, a não ser que seja algo previsto em alguma legislação, ok? Cito um exemplo até para ilustrar. Eu fiz uma compra numa rede de varejo, eu sei que tem obrigação que a rede de varejo tem que manter o histórico da venda por 5 anos. Ele não pode apagar meus dados, vírgula. Ele tem que manter o espelho da nota fiscal, mas os seus dados que ele coletou, ele pode apagar, ou deve apagar. Ok? Então, tem alguns detalhes nesse ponto. Acho que um ponto importante da gente frisar no que diz respeito à finalidade é o seguinte: hoje, quando a gente fala de um departamento de marketing, por exemplo, hoje, se você vai pedir uma informação para o seu usuário final, você costuma pedir uma série de informações que não necessariamente são somente aquelas informações que você necessita ter. A partir do ano que vem, a partir de agosto de 2020, ou a finalidade fica explícita para o usuário e ele sabe que você vai usar aquele dado para aquela determinada finalidade, ou você não pode usar ela sem o consentimento do teu usuário para tomar uma segunda ação ou para fazer uma segunda ação com aquele dado. Então é muito importante que vocês se atentem a isso. A finalidade e o consentimento para aquela determinada finalidade passa a ser algo crucial, principalmente para as pessoas que trabalham hoje com as áreas de marketing e que usam os dados para gerarem informações para as empresas. Como o Marcelo falou, aquela finalidade ela vai ter que ter o seu próprio consentimento. E acabado de utilizar aquele dado para aquela finalidade, o dado ele tem que ser destruído, apagado, ou você tem que ter o consentimento do usuário e ele tem que estar ciente, com direito a apagar ou não, dar o aceite ou não, perdão, naquela informação, e pedir para revogá-la também a partir do momento que ele se sentir prejudicado ou quiser apagar aquele dado junto às empresas.
Bom, quais são as áreas que vão ser impactadas dentro da empresa? Praticamente todas as áreas. Então, desde as áreas de negócio, jurídico, RH e marketing, atenção. Eu sou uma empresa eu sou uma indústria que só vendo matéria-prima para outra indústria. Eu não preciso estar de acordo com a lei. Precisa. Primeiro, porque você tem funcionário. Funcionário é dado pessoal. Segundo, que mesmo a sua relação seja com a empresa, você vai ter dados de funcionários dessa empresa que você está fazendo negócio, contato e tudo mais. Então, é uma forma de você ter dado pessoal. As áreas de governança e compliance vão ser diretamente impactadas e participantes. A área de TI e segurança da informação é uma área que é consequência disso, porque a área de TI ela não é controladora do dado, ela processa os dados. Então, ela vai fazer aquilo que a área de negócio necessita. E, claro, os acionistas, porque vai doer no bolso deles. E aí vem a grande pergunta: nós estamos preparados para garantir a proteção dos dados pessoais da empresa? O que a gente sugere, que tem muita dúvida nas empresas, como que a gente deve agir? A gente sugere você dividir em 3 fases, sendo que a primeira fase você deve fazer um gap analysis, vendo qual é a sua situação atual. Isso é, mapear o ciclo de vida dos dados e a classificação das informações, identificando as ameaças e os riscos, entendendo o desenho dos processos, por que você precisa do dado. Existe um conceito que é minimização dos dados. Para aquele processo, eu preciso de tanta informação, a lei recomenda que você pegue estritamente os dados necessários para aquela finalidade. E terminando a fase 1, você vai chegar a uma série de recomendações de adequação. Essa fase 1 é o gap analysis. Pessoal, entrou uma pergunta aqui que diz o seguinte: enquanto empresa, eu sou obrigado a eliminar os dados após o uso? Por exemplo, dados de compra de um e-commerce, dados de emissão de nota fiscal, base de e-mails, histórico de compras. Eu vou pegar um gancho aqui no que o Marcelo estava falando. Você, enquanto controlador de dados, quem é o controlador? O controlador é quem, por algum motivo, detém aquela informação, gera aquela informação. Quem é o processador? O processador é quem vai trabalhar aquela informação. Nosso entendimento, Marcelo, me corrija se eu estiver errado, ambas essas duas funções, o controlador ou o processador, eles são pessoas que são corresponsáveis por tratar e trabalhar e mensurar e apagar e fazer o que quiser com aqueles dados, tá? Por isso que um ponto importante é que dentro dessa metodologia que a gente está desenvolvendo, existe também um escritório jurídico que nos acompanha, nos dá respaldo em cada uma das 3 fases, fase 1, fase 2 e fase 3. Por quê? Porque não adianta você tentar jogar a responsabilidade ou a corresponsabilidade para outra parte, caso você tenha um vazamento. No caso da compra do e-commerce, que foi o exemplo dado aqui, a gente sabe, a gente comentou no início da apresentação, que o fato de existir a LGPD, que trata de dados pessoais, não exime, não deixa de existir, não torna, me fugiu a palavra, não obrigatoriamente eu deixo de ter que cumprir outras legislações que determinados setores precisam cumprir. Só dando um exemplo, pessoas que são do mercado financeiro precisam seguir as regras do Bacen, precisam seguir as regras da SUSEP, enfim, são órgãos que regulam esse mercado financeiro. Na área de saúde, a gente tem a Agência Nacional de Saúde Suplementar. No caso do e-commerce, nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Então, é importante frisar que, por exemplo, no e-commerce, você vai ter sim que apagar a base de dados, desde que
você não tem uma autorização para seguir com esses dados, porém, no caso de uma compra de um e-commerce de novo, se o teu órgão regulador determina que você precisa ter aquela informação por um determinado período de tempo, você vai ter que encontrar tipos, meios, métodos para poder... Só para colocando, sendo mais específico, no caso de um e-commerce, você tem o espelho da nota fiscal. A legislação, ela obriga que você mantenha esse espelho de nota fiscal arquivado para efeito de fiscalização por 5 anos. Aí tem o lado do histórico da compra do cliente. Esse histórico, pela legislação, você não é obrigado a manter. Então, se você quiser manter, você tem que deixar essa finalidade clara para o seu cliente e ele concordando, olha, eu posso manter o seu histórico de compras até para ver, para te atender de uma maneira melhor, ele fala, ok, isso tem que estar claro para ele. Lembrando que ele pode revogar essa autorização a qualquer momento, e aí você vai ter que apagar o histórico. Só complementando, chegou uma outra pergunta dizendo assim, qual é o tipo de notificação que eu tenho que dar para o cliente, por exemplo, em um ponto de venda? Como eu consigo a autorização do cliente? Recentemente, vocês devem ter visto que saiu na mídia uma notificação que a loja da Hering recebeu. Por quê? Quem não viu, eu vou contar rapidinho o que aconteceu. A Hering tinha um display, um totem, onde a pessoa cadastrava seus próprios dados ali, e aí pelo número da etiqueta da roupa, aparecia você vestido naquela roupa sem você precisar simplesmente ir até o provador para experimentar aquela roupa. Só que o que aconteceu? Em momento algum, a loja deixou explícito que aquelas imagens depois seriam ou não apagadas, isso não estava descrito, e também não informou a pessoa que aquelas imagens daquelas pessoas ficariam rodando na loja como uma experiência de outros usuários que tiveram na loja. Então, respondendo aqui o que perguntaram para a gente, talvez se você colocasse um disclaimerzinho do lado dizendo assim, olha, essas imagens ficarão rodando na loja, você autoriza isso? Algo do gênero seria suficiente. O ok verbal que está sendo dito aqui, ele pode ser usado depois contra você propriamente dito, entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma preocupação e encontrar qual é a melhor forma de encontrar esse consentimento dos usuários. Só para completar, eu vou citar outro exemplo para ver se fica bem claro. Existem lojas que fazem a filmagem dos clientes para ver quantas pessoas estão na loja, que parte da loja está sendo mais procurada. Eu posso fazer isso? Sim, desde que eu não identifique o usuário. Então, se o meu objetivo é saber qual é a parte da loja que está sendo mais procurada e eu não estou identificando o usuário, ok. A partir do momento que eu faço a identificação, exemplo, você vai num Pão de Açúcar, ele te oferece o Wi-Fi para saber que você está na loja. Ele está te identificando. Você tem que autorizar. Então, é nesse nível de detalhe. Sim, veio uma pergunta se essa autorização tem que ser guardada. Sim, até porque se o titular fizer algum tipo de reclamação, você tem o histórico que ele deu autorização em tal dia, tal hora. Até para, se ele quiser revogar, olha, eu estou usando, mas você autorizou. Ah, então não quero mais. Ok, a partir de agora está revogado. E importante, gente, o dado não pode ficar, tem que ser deletado. Se vocês fizerem experiências em sites que você se cadastra, quando você recebe, eu não quero mais receber e-mail desse site, na verdade você deixa de receber, mas você não é apagado, o seu dado está lá. Se você tentar se cadastrar novamente, ele vai dizer que você já está cadastrado. Então, apagar o dado é importante quando ocorre esse processo.
Dando continuidade, no fim da fase 1, você vai ter o teu relatório de recomendação. Quais são as recomendações que você precisa seguir para poder se adequar à lei? E aí começa a fase 2, onde deve-se montar um projeto na linha do tempo para fazer a gestão dessa implantação. Nesse momento, é importantíssimo que a empresa determine quem será o DPO, porque ele que vai ser o responsável por tudo isso quando tudo estiver implementado. A gente oferece nessa fase o treinamento do DPO da empresa. Então, nós vamos sentar com a empresa, discutir todos os riscos levantados, quais as necessidades de adequação de processos, políticas, controles, tanto no jurídico quanto em TI, colocar isso tudo na mesa e nessa fase nós vamos determinar também quais são as ferramentas de proteção mais indicadas para a empresa implementar. Lógico que isso vai depender da capacidade de investimento da empresa. Então, a gente calcula, sugere que esse processo da fase 2 leve 12 meses. Por quê? Porque não dá também para nenhuma empresa sair fazendo tudo ao mesmo tempo, precisa de caixa, precisa de investimento e precisa de gente. Outro ponto importante, precisa ter nessa fase o treinamento e conscientização. Isso é, a lei determina que não adianta mais eu entregar uma política para o seu funcionário assinar, dizendo que está ciente que ele pode e não pode fazer. Eu tenho que treinar, conscientizar e ter evidências. Por quê? Se houver um vazamento desse funcionário e eu comprovar que eu treinei, que eu conscientizei, eu tenho isso evidenciado, fica comprovado que ele agiu por má fé. Então, a falha não foi da empresa, a falha foi do funcionário que vai ter as sanções dele. Terminada a fase 2, você implementou tudo isso, começa a fase 3, porque tudo é um ciclo. Então, você tem que ficar testando constantemente para ver possíveis necessidades de novas adequações, implementações e manutenção disso. Então, é um processo que se inicia e nunca vai se terminar, ok? Detalhando o que é feito nessa fase 1 no Gap Analysis, no Assessment. A gente vai ter que fazer o entendimento do negócio, isso é, para que você precisa das informações, como você precisa para realizar o seu negócio. Vão ser feitas entrevistas com board, áreas de negócio, RH, jurídico, marketing, governança, para entender todos os processos. E vamos fazer a avaliação dos processos de TI, segurança da informação e análise de vulnerabilidade. Feito isso, nós vamos compilar informação e a gente usa até o bom médico como exemplo, que é aquele que primeiro vê a chapa para depois ler o laudo. Então, caso a empresa tenha relatórios de auditoria, após o levantamento, nós vamos ler esses relatórios para poder fazer o merge dessas informações. Vamos avaliar a maturidade dos processos de controle, vamos avaliar os riscos dos ativos. Lembrando que o tratamento de ativo é o dado pessoal. Posteriormente, nós vamos apresentar o ciclo de vida do dado, então aquilo que eu já falei anteriormente. Para cada processo, eu preciso ter o ciclo de vida mapeado. E aí, vamos apresentar a necessidade do DPIA. O que é o DPIA? É um relatório importantíssimo que ele faz a análise de risco em qualquer processo de dado pessoal. Por exemplo, você tem um determinado projeto que você precisa de uma série de dados, você vai ter que gerar esse relatório de impacto, e nesse relatório de impacto você vai dizer como que é feita a coleta, para qual finalidade, quais são os dados efetivamente que eu preciso, e vai ter um parecer do DPO. Caso haja um vazamento, quando você reportar à autoridade nacional, a primeira coisa que ela vai te pedir é esse DPIA. Se você não tiver, você já está fora da necessidade da lei. Se você tiver, aí vai ser feita a análise se você fez essa análise como deveria ter feito.
Então, esse relatório é importantíssimo, você vai ter que ter isso mapeado e sempre manter atualizado. Você vai ter a análise dos riscos associados a tudo isso. E aí, no final, a apresentação das recomendações a curto, médio e longo prazo. Novamente, nenhuma empresa tem capacidade de sair implementando tudo ao mesmo tempo. O que é preciso deixar claro é: a lei só entra em vigor em agosto de 2020. Eu já preciso me preocupar? Sim, porque não é um processo fácil e rápido de implementar. Eu vou mostrar mais para frente que os bancos de dados das empresas, por serem relacionais, eles não estão preparados a pagar as informações, principalmente se houver campo-chave. Então, isso é um problema. Então, das duas, uma, ou eu vou ter que readequar toda a minha base de dados, ou eu vou ter que tomar atitudes paliativas para isso. Por exemplo, a anonimização dos dados, que é você trabalhar com os dados, mas não conseguir identificar quem são as pessoas. Vamos analisar os riscos versus investimentos, até para a empresa definir quais os riscos que ela vai querer mitigar, quais que não, versus o investimento, capacidade de investimento que ela tem. E quais são as ferramentas de proteção mais adequadas. Especificamente na parte de TI, que voltando é a consequência disso tudo, nós vamos fazer a coleta das informações, entender os processos, vamos identificar as vulnerabilidades tecnicamente, vamos avaliar os processos de desenvolvimento, porque a parte de desenvolvimento, você tem a base de teste, se tem acesso direto ao banco, tudo isso vai ter que ser visto. A parte de controle de acesso, isso é um exemplo simples. Funcionário sai de férias. O RH comunica a TI para cortar os acessos enquanto ele está de férias? Funcionário mudou de função. O RH comunica a TI para dar os novos acessos e retirar os antigos? Tudo isso tem que ser avaliado. Tá? E agora vem um ponto importantíssimo que eu falei lá atrás, que é o enquadramento do tratamento do dado pessoal conforme o consentimento. Isso é, você vai precisar ter mapeado dentro da sua estrutura quais são os dados pessoais que você usa para política pública, estudo e pesquisa, processo judicial, proteção de vida, tutela de saúde, proteção ao crédito, interesse legítimo ou cumprimento de contrato. Essas são os consentimentos previstos em lei, que são aqueles que você tem que, teoricamente, você já tem o consentimento autorizado. Isso não quer dizer que você não precisa estar enquadrado na lei. Qualquer um desses consentimentos que não se enquadre, cai no consentimento da finalidade informada. Exemplo, de novo, eu vou fazer uma operação de venda de um produto para uma determinada pessoa. Eu vou pegar estritamente os dados para o processo de venda. Ah, eu preciso pegar o sexo? Não. Para emitir uma nota fiscal, você não precisa do sexo da pessoa. Ah, mas eu posso querer fazer uma propaganda de marketing, oferecer algo. Aí é outra finalidade. E aí você vai ter que pegar o consentimento específico do titular para, olha, eu posso manter os seus dados para uma campanha de marketing futura para te oferecer produtos e serviços? Você vai ter que deixar isso explícito. Então, o cuidado é nesse sentido. Você vai ter que deixar claro o que vai ser feito com o dado da pessoa. Outro ponto que é importante, só frisando aqui, você, quando for pegar os dados dessa pessoa, você sempre tem que procurar pegar o mínimo de dados possíveis e depois você tem que ter a habilidade para poder apagar esses dados caso você não tenha o consentimento para seguir fazendo outros tratamentos em cima desses dados, ok? Bom, qual é a visão que a empresa vai precisar ter no fim do gap analysis? Ela vai ter que ver, ela vai ter que ter em relação aos dados,
toda a visão da classificação e o ciclo de vida do dado. Ela vai ter que ter toda a visão do tratamento desse dado, para quais as operações que são feitas, como são feitas. Ela vai ter que ter mapeado a sua base de dados vinculada ao consentimento, que foi o slide anterior. Ela vai ter que ter a visão de quais são os processos que ela vai ter que fazer um relatório de impacto e manter isso. Quais as medidas de segurança técnicas e administrativas ela vai ter que adotar. Nomear o DPO, que é uma pessoa, vai se tornar uma pessoa pública, ele precisa estar nomeado. Você vai ter a visão de toda a cadeia, por quê? A lei prevê que a empresa tem responsabilidade solidária, isso é, todos os seus fornecedores precisarão estar adequados à lei. Se você manda um dado pessoal que você coletou para um fornecedor seu e esse dado vaza, a responsabilidade é da empresa primária, não do fornecedor. Então, tem que tomar cuidado com isso. E também você tem que ter o processo de reporte à NPD e quais ações que você vai tomar em caso de vazamento. Essa é a visão que a empresa vai ter. Terminada o Gap Analysis, você começa a implantação, isso é, a fase 2. Aí você vai sentar, vai ter um comitê que vão decidir quais são os riscos, quais são as ações a serem tomadas, quais são os prazos, os responsáveis na linha do tempo, avaliar as ferramentas que precisam ser implementadas e começar a execução. É essa fase que a gente recomenda 12 meses. Por quê? Porque envolve gente, envolve custo e é demorado. Claro que há empresas que vão querer fazer em menos tempo e há empresas que vão precisar fazer em mais tempo. Isso vai ser de empresa para empresa que precisa ser avaliado. E também depende do resultado do seu Gap Analysis. Deixa eu só falar uma outra coisa. Aqui nessa fase 2 é importante a gente citar para vocês que existem duas modalidades que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar fazendo apenas a consultoria e a gestão do seu time técnico. Então, a gente simplesmente faz uma consultoria, ou a gente pode colocar o nosso time para pôr a mão na massa e também semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, a gente senta com o time de vocês para a gente poder fazer o reporte de tudo que está sendo feito. Só um minutinho que chegou uma pergunta aqui. A pergunta é a seguinte: pelo exposto, os dados básicos para efetivação de uma compra online, dados para emissão de uma nota fiscal, a empresa não precisa se adequar à lei? Ela precisa se adequar porque ela vai ter que tomar medidas de segurança para proteger esses dados. Porque dentro de uma emissão de nota fiscal, você tem informações pessoais. Então, adequação à lei, sim. Não confundir a adequação à lei com a permissão de guardar esse dado. A nota fiscal, você já tem a permissão de mantê-la por 5 anos. Mas isso não quer dizer que você não tenha que tomar todas as medidas de proteção para essa informação. Por exemplo, o teu processo de venda vai ter que ter um relatório de impacto associado e avaliado os riscos. Eu tenho que guardar a nota fiscal. Ok, mas e tudo que está em volta? Você tomou as medidas necessárias? Porque o vazamento pode ocorrer no teu call center, por exemplo, que fez a venda. Então, você tem que ter isso devidamente documentado. Ok? Espero ter respondido. Bom, outro ponto importante que eu já citei. A lei prevê que não adianta mais eu ter aquele documento só assinado pelo funcionário informando que ele pode e não pode fazer. Eu tenho que manter um programa de evangelização e treinamento dos funcionários, e o importante é o quê? Os grupos são diferenciados.
O tipo de treinamento do call center é de uma forma, o financeiro é outra, RH é outra, marketing é outra forma. Então, isso vai ser um programa que pode ser feito internamente ou ser contratado uma empresa para fazer isso. O que a gente ajuda é definir os grupos e qual a mensagem que deve ser passada a esses grupos. Na fase 2, a gente faz workshops para alta gestão, tá? E também treino de PO. Agora, evangelização e treinamento é uma coisa à parte. No final da fase 2, quer dizer, você terminou a implantação, o que você vai ter? Você vai ter um programa de governança de proteção de dados, relatórios de impacto de tratamento de dados pessoais, políticas e normas claras e acessíveis, proteção de dados by design e by default. O que seria isso? By default, tudo que é legado da empresa, você vai tomar medidas de contorno para proteger os dados. E o by design, tudo que for projeto novo a partir de agora, você tem que considerar a proteção de dados desde a sua criação. Conscientização, fiscalização e sanções das pessoas e a revisão e conformidade jurídica. Então, no final da fase 2, você terá isso pronto. Por último, a fase 3, que seria a manutenção de tudo isso que foi feito, que é o ciclo PDCA, onde você vai testar, vai auditar, vai corrigir, vai garantir que isso seja mantido. Essa parte, o DPO tem que ser o líder. Por isso que é importante ele participar da fase 2, que ele vai ser treinado para isso daí. E, finalmente, você fazendo a fase 1, que é o gap análise, a fase 2, implantando e fazendo a manutenção do ciclo PDCA, você estará em conformidade e vai ter a garantia que você, se houver um vazamento, porque veja, gente, não é que você fazendo tudo isso, você vai garantir que não vai haver vazamento. É uma forma de você se proteger e falar para a autoridade, olha, eu fiz tudo o que eu podia para o vazamento não acontecer. E a autoridade vai levar isso em consideração. Então, o importante é você tomar a iniciativa, não pecar pela ausência. Eu acho que é só importante a gente citar aqui, na verdade ainda não existe um selo de conformidade, um selo que chancele a LGPD, mas eu acho que o que vale a pena a gente dizer aqui é o seguinte: durante as várias apresentações que nós já fizemos para outras empresas em outros lugares, em uma dessas apresentações a gente acabou conhecendo o pessoal do Instituto Totum. E eles gostaram tanto da apresentação, da metodologia, de tudo que a gente acabou desenvolvendo, que eles vieram conversar com a gente e nós já temos um pré-acordo com o Instituto Totum, onde, a partir do momento em que for criado um órgão certificador, uma certificação LGPD ou qualquer coisa que seja chancelada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a A2F tem esse pré-acordo com o Instituto Totum, onde nós seremos a pré-certificadora para depois o Instituto Totum vir e chancelar aquilo tudo que a gente desenvolveu. Então, só ficar claro, ainda não existe este selo, mas a partir do momento que isto acontecer, a gente vai ser pré-certificadora para vocês, para a gente poder depois entregar esse selo de conformidade. Bom, é isso, gente. Estamos abertos aí. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Estamos abertos às perguntas. Vamos aguardar aqui quem tem alguma dúvida, queira colocar alguma pauta para a gente discutir.
Gente, eu acho que só uma informação que ela é complementar a tudo isso que a gente já falou. Eu acho que a A2F, eu acho que é importante frisar isso, né? Como nós somos uma integradora de TI, todas as ferramentas, as soluções que se fizerem necessárias, a A2F tem a capacidade de entregar a consultoria, de entregar mais de uma solução para determinados assuntos que se fizerem necessários, e a gente tem como fazer a implementação de tudo isso, tá bom? Ó, teve uma pergunta aqui que a gente não entendeu direito. A pergunta está mais ou menos assim. Mas a lei é omissa. Como podemos afirmar que o controle será feito por certificação digital? A lei ela é omissa numa série de fatores, num primeiro ponto, mas que serão determinados pela autoridade nacional. Então, ela vai regulamentar. Exemplo, a lei prevê que qualquer processo de crédito que seja analisado por um algoritmo informatizado e esse crédito seja negado, o titular pode pedir uma avaliação manual e ter a resposta por que foi negado. Então, no primeiro ponto, imagina isso numa grande rede de varejo, num e-commerce, como que vai ser feito esse processo? Então, a autoridade vai ter que se posicionar. Dados de acesso a prédios. Todo prédio que você vai acessar pede seu dado, tira foto. Eu sou obrigado a dar? A princípio, sim, porque senão você não entra. Mas a autoridade vai ter que determinar como esses dados vão ser guardados, utilizados, quais vão ser as obrigações. Então, existe uma série de detalhes que vão ter que ser esclarecidos pela lei, mas isso não impede que você tome uma série de ações. Sobre o certificado digital, eu não sei se houve confusão, o Carlos falou da certificação que o Instituto TOTO pretende criar. Não é um certificado, é como se fosse uma certificação de uma ISO, de uma norma. Então, você vai ser auditado e o Instituto vai garantir que você tomou todas as ações necessárias para estar em conformidade com a lei. De novo, isso não quer dizer que não vão ocorrer vazamentos, mas quer dizer que você tomou todas as ações que precisavam ser tomadas e tem os controles. Eu não sei se o caso do certificado digital não é um certificado digital de site. O certificado digital de site é a encriptação da informação entre a origem e o destino. O armazenamento da informação, a partir do momento que passou do browser, ele é armazenado e não tem o certificado digital atuando ali. Então, é uma outra forma de você encriptar os dados. Chegaram outras duas perguntas aqui. Uma delas é se a gente pode disponibilizar as informações desse webinar. A gente pode sim disponibilizar para vocês. E tem uma outra pergunta dizendo qual a melhor maneira e por quanto tempo essa autorização deve ser guardada. A gente tem visto muito essa pergunta, né? Qual é a melhor maneira? Como é que eu faço essa autorização? E aí a gente tem respondido que as empresas vão precisar ser bastante criativas para conseguir identificar qual é a melhor maneira. Quanto ao tempo necessário, como a gente disse no começo da apresentação, isso aí vai depender de cada um dos órgãos que regulam o seu próprio setor. Né? Então, não dá para a gente falar, você tem que guardar por 5, 10, 20 anos, porque cada setor regula de uma forma. Então, isso daí, acho que a melhor resposta é, de acordo com a sua legislação, por quanto tempo você tem que guardar essas informações. E completando o tipo de negócio que não tiver uma regulamentação específica,
a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter que especificar por quanto tempo eu tenho que guardar aquela autorização ou a revogação da autorização. Porque você pode ter um problema do titular falar que pediu a revogação e você não revogou. E você vai ter que comprovar de alguma forma que não houve essa ação. Então, esse tipo de rastreabilidade você vai ter que ter. O problema ainda é a indefinição do prazo. Eu acredito que logo, logo a autoridade vai deixar mais claro esses itens. Mas, por enquanto, vale o que tiver na regulamentação específica do seu tipo de negócio. Bom, gente, é isso. Eu agradeço a todos. Espero que tenha esclarecido para vocês e tenha acrescentado conhecimento a vocês. Pessoal, o meu e-mail está aqui na tela, carlos.alcoba@2f.com.br. O do Marcelo é marcelo.ribeiro@2f.com.br. Quem tiver mais perguntas, quem quiser mandar e-mail para a gente, fiquem à vontade. A gente queria agradecer o tempo de vocês, o tempo que vocês disponibilizaram e estamos à disposição. O que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato com a gente, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço. Abraço.